Olá, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre dentes inclusos, dente do siso e alguns outros dentes que também ficam lá dentro do osso, que são classificados como incluso ou retido. Antes, porém, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o Robson Reis, sou cirurgião bucomaxilofacial, tenho mais de 30 anos dessa especialidade e trabalho em minha clínica. E na minha clínica, além da cirurgia bucomaxilofacial, trabalhamos com todas as outras especialidades também. Ok, mas então, sobre os dentes cisos ou os dentes inclusos, são os dentes que geralmente eles não saem na arcada dentária de forma espontânea, natural. Eles ficam retidos lá dentro do osso. E o mais comum é o dente ciso. É esse último dente, que exatamente pelo momento dele erupcionar, a hora dele sair, ele por ser o último, ele acaba tendo um pouco de dificuldade, falta espaço para ele, e em função disso ele acaba ficando retido lá dentro do osso. Evidente que alguns desses dentes eles se posicionam na arcada um pouquinho para fora e um pouquinho para dentro, nem de fora nem de dentro. E ele aparece lá atrás, e isso costuma trazer alguns problemas para os pacientes, que acaba sendo a motivação da necessidade da extração. O paciente começa a sentir dor, começa a sentir inflamação na gengiva, dificuldade para mastigar os alimentos, e aí por conta disso tem a indicação de um ortodontista, do dentista clínico geral, para que se faça a extração desse dente. Então o dente ciso, por ser o último dente a erupcionar, acaba que não tem espaço para ele na arcada. Por uma série de motivos, às vezes o dente é muito grande, a arcada dentária é muito pequena, vem com a característica genética da mãe, dos dentes com a característica genética do osso do pai. Existe uma série de justificativas. O interessante e o que interessa é que esse dente não tem espaço, e isso pode acontecer não só com o siso, que é o terceiro molar, pode ser com o premolar, com o canino, com os mais diversos dentes da arcada dentária nas mais diversas regiões. O importante é que nós temos técnicas para resolver esse problema. Esses dentes podem ser posicionados na arcada através da ortodontia, através de tracionamento, ou eles podem ser extraídos. A extração é evidente que ela exige um pouco mais de técnica, e isso é que causa, às vezes, um verdadeiro pânico no paciente, porque ele fica preocupado, que vai sentir muita dor para poder fazer o procedimento, e isso sendo feito com um profissional bem qualificado e treinado, é algo que se resolve com grande facilidade e usando devidamente as técnicas. Nós vamos, então, analisar a necessidade da extração do dente. E qual vai ser o critério? Nós vamos avaliar, então, o local onde o dente precisa se posicionar, se tem espaço o suficiente para ele e se as características clínicas da gengiva no lugar para receber esse dente é adequada. Porque na maioria das vezes falta a gengiva queratinizada nessa região posterior. E por conta da falta dessa gengiva queratinizada, a gengiva inserida, muitos desses dentes, no momento da erupção, já começam a causar um quadro clínico extremamente doloroso de pericoronarite, como esse que nós podemos visualizar na figura. É uma inflamação da gengiva, porque permite que no local ocorra o acúmulo de placa de biofilme bacteriano, e isso causa inflamação em função das toxinas que são liberadas no local. Então, diante desse quadro clínico de pericoronarite, nós vamos então avaliar se existe a gengiva queratinizada, a gengiva inserida, e caso ela não ocorra, não há possibilidade do dente ser mantido, até mesmo porque, além de não existir a gengiva, também não existe o espaço disponível que o dente requer para se posicionar na arcada. A gengiva queratinizada é essa faixa de gengiva que fica na cintura do dente, em torno do dente. Isso é extremamente necessário, em qualquer que seja o dente, em qualquer que seja a localização, e geralmente é a ausência dessa gengiva lá na região posterior. Então fica a dica, se não existe gengiva queratinizada, não existe a possibilidade da permanência do dente na arcada dentária. Nós vamos, evidente, que fazer exames e nós vamos classificar a posição que o dente se encontra. E ele pode estar nas mais diversas posições.
vertical, horizontal, transversal na arcada, invertido, próximo de estruturas anatômicas como o nervo, que faz com que tenha a necessidade da extração do dente. Para isso existem classificações na literatura científica, na onde nós vamos classificar o dente de acordo com o espaço e de acordo com a posição de profundidade que ele encontra dentro do osso. Isso é muito importante porque isso vai determinar o nível de dificuldade que nós vamos ter para proceder à cirurgia, à extração, e nós já vamos também antever as dificuldades de pós-operatório, de recuperação desse paciente, mediante a dificuldade que nós vamos submeter o paciente à cirurgia. Então, para definir como o dente encontra lá dentro do osso incluso, nós vamos ter que solicitar exames radiográficos, que vai mostrar perfeitamente a posição do dente e a relação dele com as estruturas anatômicas próximas e também com os dentes próximos. E baseado nisso, através de uma análise criteriosa, nós vamos então visualizar todas as dificuldades, vamos fazer um plano de tratamento e vamos executar o procedimento cirúrgico, na onde vamos aplicar a melhor técnica para se remover o dente da forma o menos traumática possível para o paciente. Feito então todo esse apanhado de dados clínicos, de sinais, sintomas, imagem radiográfica, tomográfica, os receios do paciente, a melhor técnica que vai se aplicar para fazer a extração, nós vamos então executar o procedimento. E nesse momento o paciente costuma ter algumas dúvidas, algumas preocupações relacionadas ao tempo. Tempo que leva para fazer a extração, tempo que leva para remover os pontos, tempo que leva para ele voltar a comer normal, tempo que ele leva para poder fazer uma academia. Então vamos pontuando essas situações devagarinho. Quanto tempo leva para extrair? Por um profissional qualificado, treinado, que trabalha com isso, é rápido, geralmente é rápido. Em 1 hora ele tira os 4 dentes cisos. Agora, o objetivo não é uma corrida contra o tempo, é fazer o procedimento cirúrgico da forma mais confortável possível, menos que incômodo produza para o paciente e que mais eficiente seja na execução do procedimento. Eu costumo dizer que o tempo que leva para tirar o dente é o tempo necessário para fazer isso da forma mais bem feita possível. Então, assim, em torno de 20 minutos, 25 minutos, o dente é extraído. A recuperação vai levar em torno de 45 dias para o osso reparar, cicatrizar, mas a gengiva, em torno de 20 dias, ela já está praticamente cicatrizada. Quanto tempo eu vou poder mastigar desse local onde foi feita a cirurgia? Em torno de uns 20 dias você volta numa mastigação praticamente normal. E os pontos com 10, 12 dias eles são removidos e geralmente a gente pede um pouquinho mais de cautela em relação à prática de exercícios e esforço físico, porque nós estamos numa fase de recuperação. Então a gente precisa ir um pouquinho devagar com o andor. Nós vamos tomar bastante cuidado referente à terapêutica medicamentosa. Na consulta inicial nós vamos conhecer o paciente, saber se ele tem algum tipo de restrição medicamentosa, mas geralmente com analgésico, com anti-inflamatório e com antibiótico, todos eles de intensidade moderada e de quantidade também moderada, o paciente resolve a questão da dor. Um outro cuidado bastante importante também, que vai ajudar nessa recuperação e minimizar os desconfortos para o paciente, é o uso da termoterapia através do gelo nos momentos iniciais, onde isso vai reduzir a ocorrência do inchaço, do edema, do extravasamento de líquidos no local, e com o tempo reduzido do procedimento cirúrgico feito dentro dos princípios de técnica cirúrgica pelo profissional bucomaxilofacial, isso então vai ser um desconforto que se resolve com uma relativa facilidade, somado à medicação. Termoterapia. A gente também pode usar a laser terapia, que é através da fotobiomodelação, nós vamos então reduzir o extravasamento de líquido, e o laser ele é também importante no sentido de acelerar a cicatrização, reduzir a dor e melhorar a intensidade da reação inflamatória. Isso é bastante interessante e nós recomendamos e fazemos isso aqui em nossa clínica. Como vai ser a alimentação no pós-operatório?
Quando se faz os 4 dentes cisos ao mesmo tempo, a alimentação vai ser mais aqui na região anterior. E nós vamos, evidente, fazer opção de alimentos mais líquidos, pastosos, né, de temperatura fria, porque é mais confortável, e dessa forma, então, o paciente vai se alimentar de 4 em 4 horas com esse tipo de alimento, e a capacidade nutricional do paciente não vai ficar comprometida por conta do procedimento cirúrgico. As calorias necessárias para a nutrição do paciente não está na consistência entre duro, frio e mole, né? Os pacientes às vezes têm um pouco de dificuldade de entender isso. Um copo de caldo de mocotó tem mais calorias do que um prato com arroz, feijão, uma bisteca enorme, gigante. Eu costumo brincar que o homem, quando vai para a lua, ele leva um comprimido, ele não leva uma picanha, uma costela, e de tal forma então que, com uma alimentação mais pastosa, mais líquida no primeiro dia, no segundo, no terceiro, ele resolve bem e ele passa essa fase com relativa facilidade. A higienização, então, da boca, ela precisa ser rigorosa, porque se acumular resíduos alimentares, biofilme bacteriano no local, em cima dos pontos, ou, como eu disse, no local, isso vai proporcionar e facilitar a ocorrência de infecção. Então a gente precisa ter cuidado. Ela precisa ser feita com critério, onde não foi feita a cirurgia vai escovar normalmente, e lá no local, com bastões de algodão, nós vamos higienizar com o uso de antisséptico e o bochecho também, sem exagero. Porque se você exagerar no bochecho, você corre o risco de tirar o coágulo sanguíneo que está lá dentro do osso, dentro do local onde foi operado e que está sendo o alvo da reparação. Se você remove esse coágulo, você pode então facilitar a ocorrência de processos inflamatórios tipo a alveolite, inflamatórios infecciosos. E isso é bastante desconfortável. Então, nós vamos fazer a higiene com critério, com cuidado, não pode deixar então que fique sujo o local, mas também não precisa ser exagerado na limpeza. Então, assim, de uma forma geral, eu dei um apanhado em todos os tópicos e pontos, é evidente que muito rápido, mas que todos esses pontos vão ser explanados, explicados detalhadamente na consulta presencial com o paciente. Esse tipo de procedimento, e na maioria de todos os procedimentos odontológicos, eles não se resolvem por telefone. Há necessidade da presença do paciente para que a gente possa, de forma bem didática, esclarecer e mostrar para o paciente como é que as coisas se processam, ocorrem dentro do seu tempo. E desta forma, então, nós resolvemos os casos e tratamos os pacientes. Como eu disse, eu sou o Robson Reis, cirurgião bucomaxilofacial. Conte conosco, conte com a nossa clínica, acompanhe nas nossas publicações nas redes sociais, divulgue e compartilhe.